primário e também a certeza de uma longa caminhada. Às vezes eu, numa sala de adolescentes e pré-adolescentes, angustiados e revoltados com seus pais, eu olho para eles e neles também vejo os meus filhos. E eu digo para eles: vocês não escolheram o hospital que vocês nasceram. Vocês não escolheram os pais que vocês gostariam de ter e que estão reclamando dos seus pais agora. Vocês não escolheram o nome que vocês gostariam agora. Mas uma coisa é certa: Deus escolheu e te deu o direito à vida. E a partir de agora, você pode dizer para você o que você vai fazer com isso. Você pode mudar isso. A família, ela é o maior laboratório para se trabalhar o ser humano. É o maior laboratório. A família é lugar da angústia, é lugar da dor, é lugar da ofensa, é lugar da mágoa, é lugar da negação do próprio direito que muitos gostariam de ter. É na família. Mas também é na família que nasce o maior centro terapêutico da vida, que a gente encontra, que a gente percebe, que a gente vive cada dia na presença dos nossos genitores, isto é, dos nossos pais, de uma mãe tão humana e tão imperfeita, mas no processo de tentar amar, e amar de uma maneira que ela não vai conseguir, porque ela não é Deus, mas ama de maneira possessiva, ela acaba também demonstrando o seu grande defeito. Alguns filhos carregam mágoas profundas de pais, de mães, num determinado momento da vida, num cisma, num momento de desencontro, de falta de compreensão, de choque de gerações, de vida, de entendimento, de mães que foram criadas por outras mães perfeccionistas, duras, cobradoras, disciplinadoras, e que agora se depara com uma filha que quer ser um liberal, autônoma, que tem a palavra, que dialoga, que questiona, que bagunça a casa, bagunça a cabeça da mãe. E nessa ruptura, nesse dilaceramento de vivência, de relacionamento, surgem as piores dores e os piores traumas. Você não deveria ter nascido. Isso. Aí o verbo que não é falado, que dói e que existe como se fosse pronunciado, porque o silêncio também fala, e a afeição do ódio, da angústia, da punição diz: você não é a minha mãe, não te elegi minha mãe, você é uma bruxa, você é um monstro. Se há isso diante de uma mãe que é tão humana e que está tão perdida quanto essa filha, nesse momento de angústia, que não sabe ser mãe, que não nasceu com um manual escrito: você vai ser assim, assim, assim. Não vem, ela tem que aprender. Não vale o que a mãe ensinou, o que a avó ensinou, o que a Lisa ensinou. Não adianta, tem que ser tudo da estaca zero. Casar, criar filhos, mexe com o casal, mexe com uma mulher, porque ela tem que aprender. Isso não vem já como um manual, mas esse processo está aí.
E quantas dores, quantas filhas revoltadas contra as mães, quantas mães revoltadas com as filhas, porque idealizaram para elas o sonho de mãe, o desejo de mãe, deu o nome que gostava, que sonhava, acreditou e acompanhou os primeiros passos, mas não foi bem aquilo. Quando chegou num determinado ponto, o caminho que a mãe marcou, delimitou, o filho ou a filha resolveu ir para outro lado, rompeu com os laços e diz: eu não sou você, eu sou eu, no meu caminho e no meu mundo. Eu não te reconheço na minha vida, eu vou fazer a minha vida e a minha história, eu rompo com esses laços e vou viver a minha vida. Separados, mas um amor tão profundo, que noites silenciosas revelam o desejo de encontro, de perdão, de reencontro, mas a dor, essa coisa humana do orgulho, né? Do não ceder, da postura ereta, do olhar para frente e não se importar com isso, com essa voz daqui de dentro, chamando para um reencontro, para uma reconciliação. Não vou liberar o perdão, estou muito machucado com meu pai. Quantos filhos estão brutalmente revoltados contra os seus pais, construíram um ringue na vida, onde de vez em quando se degladiam com o seu genitor, com o seu pai, porque o seu pai não é aquele modelo que ele gostaria de ter, porque nunca houve um parar ou um encontro da compreensão. Quantos filhos sepultaram pais vivos na história da sua vida e utilizam aqueles pronomes, aquele, não usam um pronome possessivo, meu ou minha, meu pai ou minha mãe, mas utilizam aquele homem, aquela mulher. Nessa caminhada da vida, às vezes a gente se depara com uma cena dessa, e um grande filósofo e sábio disse que na morte nós pensamos na vida, e na vida nós pensamos na morte. Traz uma reflexão, Alguém aqui se lembra quando foi no sepultamento? Você vai no sepultamento de alguém que foi, levado numa batida de carro. Quando você vem a 60 por hora, você vem refletindo sobre a vida, você olha tudo quanto é placa, tudo quanto é sinal, aquela coisa está ainda dentro de você, você reflete sobre a vida. Depois que morre, queridos, não tem como, mas se ainda está vivo, como esse pastor, eu recebi esse vídeo do Joilson, fiquei maravilhado, e ele veio para ajudar nessa fala, nesta noite. Quantas famílias travadas, libere o seu amor total e pleno, libere as correntes, os grilhões, as algemas que você tem contra pai, mãe, irmão ou irmã. Libere com uma palavra, apenas um gesto. Eu resolvi te perdoar. E quando dois ficam esperando num canto de um ringue para ver quem vai lutar primeiro, tire todas as armas e todas as armaduras, se encontrem na estrada da reconciliação, do perdão, do amor. Maior e mais poderoso na vida não é quem sustenta uma briga de família durante muito tempo, quem sustenta um ódio, porque esse está condenado pela
e vai receber um câncer, uma gastrite, uma dor profunda, uma loucura da alma, porque precisa tão somente liberar um perdão. Quantas pessoas estão com problemas cardiológico, gástrico e psicológico, e não tem remédio, não tem terapeuta, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem pastor, não tem ninguém que cura, porque precisa tão somente de liberar uma coisa: eu te perdoo. Resolvi perdoar. É você. E perdão, na linguagem teológica, no encontro da reconciliação de Deus, perdão não é um sentimento. Quando eu desejar, quando tiver no meu coração, eu vou liberar. Não é. Perdão é um ato, é uma ação. Eu resolvi perdoar. Principalmente na área de família. E família, não interessa se são 2, 3, 4 ou 5. Toda família tem uma história que carece de um bálsamo de Deus, de perdão. Ainda mais nesse mundo que a gente vive. Meu Deus, como nós precisamos de perdão. Família é o exercício do perdão. Perdoar, família, perdoar. Deu de ouvir. Precisamos disso. Quantas gerações nós temos aqui hoje? É tão difícil. Olhem aqui para mim, por favor. É tão difícil para um filho, e eu falo como filho também. Falo como um filho. E eu sei como eu também levei meu pai para o tribunal. E tribunal de filho, o filho ele se transforma no juiz, no carrasco e na prisão do pai. Quantas vezes eu levei meu pai, mas eu entendi uma coisa. Depois que eu casei, eu chorei amargamente e depois eu chorei alegremente. Chorei amargamente porque eu vi que eu fui extremamente injusto com meu pai. E quando eu me tornei pai, que vi a angústia do meu filho cobrando de mim, um pai que eu não conseguia ser, um pai que não conseguia dar para aquele filho o que ele precisava. Então eu olhei para o meu pai e falei: meu Deus, quanta injustiça. Eu como um filho de um pai de 14 filhos, 9 mulheres e 5 homens, querendo a exclusividade toda diante dos meus 13 irmãos e irmãs, querendo que meu pai me desse aquilo que ele não podia, aquilo que nem ele tinha para ele mesmo. Hoje eu sou pai de 2, 3 filhos e não consigo dar para os meus filhos aquilo que eles querem e desejam na hora que eles querem e do jeito que eles querem. E eu só pude, porque depois da amargura, graças a Deus, o cristão não deve viver com isso. Veio a alegria da celebração, porque eu procurei o meu pai lá naquela fazenda e abracei o meu pai. Eu tive a coragem de dizer para ele, graças a Deus, que ainda em vida dizer: pai, me perdoa. Que é isso, meu filho? Não, pai, me perdoa, eu fui muito injusto com o Senhor. Eu não te entendi, eu não compreendi. Meu pai hoje, eu digo muito para os meus alunos, meu pai é meu super-herói, de carne e osso. É o homem que é o homem modelo que eu admiro, que eu tenho. Meu pai, Raimundo Rodrigues da Costa. Que homem! E não é perfeito, porque eu vi que eu também não sou um pai perfeito. E eu o amo, e eu reconheço isso. Resolvi liberar o meu pai de todas as minhas angústias e dores que eu queria ter recebido do meu pai e não consegui.
liberei. Resolvi amar o meu pai, aquele homem do jeito que ele é. Uma pena que foi preciso levar tanto tempo, mas foi bom, porque ainda foi num tempo de vida para se liberar um perdão. Família que não conjuga o perdão, meus queridos, o relacionamento é algo tão tremendo e poderoso. Eu não estou entrando aqui ainda, porque isso é no próximo domingo, na área de relacionamento conjugal, que também é outra área que deixa marcas, mas que precisam ser removidas, que precisam ser encharcadas da graça, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nos humanize. É um mistério tremendo. Pessoas tão diferentes vivendo juntas. Gente, isso é demais. Se você quer testar o ser humano, coloque num relacionamento conjugal e coloque dentro de uma família. Aí você sabe. Não estou falando dessas balelas de gente que não tem cérebro, que bota gente para viver lá, daquele jeito que você já sabe, numa casa e vivendo. Não, estou falando de família, de vida, de compromisso, de trabalho, de pão de cada dia, de angústias, de tristezas, de perdas, mas também de ganhos, de família. Olha, às vezes a gente tem mania, é muito simples. Os jovens vão para a casa dos outros e acham que a melhor família que tem é a do colega, é a do primo, é a do tio fulano, é a outra que é a boa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É porque você ainda não conseguiu abrir os seus olhos da beleza, da bênção que Deus colocou na sua vida, que é a sua família. Amém. Porque quando a gente chora, e quando a dor aperta, e quando a gente precisa, e até hoje esse marmanjo aqui, pequeno mas já bem vivido, quando tem uma gripe, eita saudade louca da minha mãe, do chá, da palavra, do carinho, daquela coisa que só mãe sabe fazer. E qualquer um de nós adultos aqui, numa gripe, porque é família, é família. É por isso que o filho pródigo diz assim: eu quero voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser tratado como um empregado. Família. Aprenda a viver isso. Agora, calmos, com essa palavra profunda do Senhor Jesus no nosso coração. Abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Mateus 18, do 21. Acompanhem comigo em vossas Bíblias, por favor, a partir do versículo 21. Talvez você tenha um grande argumento. O senhor não conhece minha família, pastor. Quer ir morar comigo lá uma semana para o senhor ver? Outra coisa. Eu já perdoei demais aquele irmão meu, aquela minha irmã. Escuta o que a Bíblia diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus:
vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trazendo-lhe um que lhe devia 10 talentos, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia um denário e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu te compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que está em jogo diante de Deus não é a aritmética, nem a matemática, e nem quantas vezes você deve perdoar. Se é 7 ou se é 70 vezes 7. Amém? A pessoa mais saudável hoje, mãe, é aquela que é capaz de perdoar e com rapidez. Quanto mais tempo você deixa de perdoar, mais você constrói brutalidade dentro de você. E você pode vir a se desumanizar. Porque quando nós deixamos de perdoar, deixamos de ver o outro como igual, como gente, como pessoa digna do perdão. É tão tremendo que o Pai Nosso diz assim: perdoe-lhes, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos. Olha só, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, perdoa. Se você acha que você tinha razão, entregue a sua razão também, mas perdoa, entrega, perdoa. Não mantenha prisões dentro de você. Vai ver agora, vou ficar o resto da minha vida. Meu Deus, só com dor. Perdoa. Seja rápido para perdoar. Rápido, porque você vai viver. Você vai viver. Você vai voar. Você vai correr. Você vai viver a vida que Deus tem para você. Amém? Perdoe. E Jesus Cristo é maravilhoso. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantas pessoas nos ofendem porque, na maioria das vezes, porque são embrutecidas, foram muito machucadas e feridas
e a única coisa que sabe fazer é ferir e machucar. Mas não permita isso, você se transformar num ser desta natureza. Me perdoa. Como diz a galera maravilhosa, esses meninos de boa, velho, vamos aí, entendeu? Para que isso? Vamos viver essa graça de Deus. Os diáconos se assentem aqui, por favor. Quantas, eu diria para você hoje, quantas famílias separadas, destruídas, quantas famílias sem vida, sem conversa. Hoje nós temos, calma, hoje nós temos instrumentos tão maravilhosos, rápidos, que nos ajudam. Nós temos meios de comunicações que você clica botões e dá só um clique e rapidinho o pedido chega de perdão. Se você quer ser mais profundo, Deus bateu tão forte no seu coração, visitou a sua alma, vai de carro, meu irmão. Se você quer ser mais rápido, vai de avião, meu irmão. Dá um grito, mas celebra a vida com perdão no meio da sua família. Amém? Não espere morrer. Não espere a vida levar para você deixar o ranço. Aí vai ser o remorso, sabe? Eu tenho 9 irmãs e 5 irmãos. Eu falo para eles, sou de boa. Com certeza eu já sou chorão por natureza. Eu vou chorar no dia do meu pai partir, mas não vai ter um remorso no meu coração. Porque tudo que eu podia falar para o meu pai, de amor e de expressão de um homem, porque somos homens hoje, ele é pai, eu sou pai também, eu disse para ele em vida. Vou sentir uma saudade tremenda e terrível do meu pai, mas vou lembrar das nossas conversas maravilhosas. Eu nem vou começar a falar da minha mãe, porque aí é choro mesmo, né? Meu Deus, ame o seu pai, ame a sua mãe. Não interessa se o seu pai não é do jeito que você gosta, ei, não interessa se não é do modelo que você quer para você. A Bíblia diz: honra o teu pai, e isso é promessa de bênção na tua vida. Honra ao teu pai. A Bíblia não diz assim: honra o teu pai com uma adjunta adverbial de dúvida, se ele, pontinho, não. A Bíblia diz: honra o teu pai. Honra o teu pai. Não aproveite se a vida foi melhor contigo, se a sua inteligência, você acha que é mais inteligente e mais sábio do que o teu pai. Misericórdia. Ame o teu pai. Ame. Abrace. Converse. Se relacione. Brinque. Jogue bola junto. Bagunce a casa. Deixa a mãe doida. Porque tem hora que pai e filho viram um só. Já tem mãe dizendo assim. Mas eu lembro em casa quando eu quebrei umas camas com meus filhos, lutando judô com eles na cama de casal, meu Deus do céu. Porque a vida é isso. Ame. Amém? Me perdoe o tempo inteiro. Quem perdoa é quem é extremamente curado e cheio do amor de Deus. Você tem um perdão do tamanho do mundo, porque Deus habita dentro de você. E Deus olha a todos com o olhar da graça, com o olhar do amor. Isso é tremendo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Ministério de louvor. Eu vou quebrar o script aqui. Eu queria que nós cantássemos essa música do Kleber Lucas.
Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Pense nisso agora. Deixe tudo lá na cruz. Porque eu não sou um homem perfeito e ideal. Eu sou um homem real. Carrego comigo uma série de coisas. A ela também, eu peço perdão por muitas coisas. Aos meus filhos, então, porque não sou um pai perfeito, modelo, sou um pai real. Não é porque eu sou pastor, ou porque eu
eu sou um professor, que eu tenho todas as lições e sei todas as coisas. Muito pelo contrário, como eu preciso de aprender, como eu sou falho. Para a minha igreja, não sou um modelo de pastor perfeito, e dói meu coração muitas das vezes, porque não consigo agradar todas as pessoas, e sei disso. Mas dói também, porque muitas pessoas eu gostaria que estivessem aqui, não estão, e talvez foi por alguma coisa, e não houve tempo para parar, conversar e deixar as coisas serem colocadas como Deus quer. Mas a gente não é dono de ninguém, a gente não segura ninguém, é só a graça de Deus. Mas eu quero dizer para a igreja, eu amo servir a Deus, por isso que eu resolvo deixar tudo na cruz e deixar que o bálsamo do Senhor cure. Amém? E quero convidar a todos, enquanto a gente canta, que você faça o que o texto bíblico já pede. É um exame de consciência. Então abrace. Quem está aqui com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, abrace. Declare amor. Peça perdão. Mas é momento de Deus na nossa vida. Sua morte ali na cruz, pela minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Mas que tudo eu entendo, confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Amém, Senhor. Aleluia. Nós já vamos direto para a cerimônia da ceia. Eu quero convidar você a participar conosco. A ceia não é dos batistas, nem dos presbiterianos. A ceia é do Senhor, amém?
igreja e foi batizado e professa Jesus como seu único e suficiente Salvador, está nos visitando hoje, participe conosco, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias no texto sagrado do apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto, a partir do versículo de número 23. E o apóstolo Paulo, que vai normatizar a ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Amém? Glória a Deus. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus Todos receberam? Amém. Glória a Deus. A ceia é algo maravilhoso, porque é algo didático e pedagógico, da representação simbólica do que o pão representa, o corpo de
profeta Isaías, 700 anos antes da morte e do aparecimento na plenitude dos tempos do Cristo que se fez homem e habitou entre nós, disse no capítulo 53 de Isaías: Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus por isso. Raíssa, Érica, Paulo, irmã Lélia. Amém? É a primeira ceia de vocês. Eu achei interessante no dia da sabatina, uma meninada que estava realmente com as respostas na ponta da língua, né? Mas achei interessante o Paulinho, que nasce numa família de pais evangélicos, mas não é porque nasce numa casa que pai e mãe vai para a igreja, louva, lê Bíblia, quer dizer que o filho, né, ele precisa de confessar, ele precisa de viver, ele precisa de demonstrar. E o Paulinho falou que, além de ficar com a curiosidade de participar da ceia, e hoje você vai participar, viu, Paulinho? Mas sabendo o significado, hein? Cadê Chicão? Ah, tá ali. Chicão é pai do Paulinho, viu? E a Eva que está ali com a responsabilidade de te fazer mais participativo e conhecedor. Amém? Érica, Raíssa e Leia. Então que vocês carreguem isso com vocês. Amém? A importância da gente participar da ceia, que também é mística, poderosa, e fala desse habitar com Deus do reino celeste. Amém? Fala dessa obra, como se diz, tremenda do Senhor para a nossa salvação. Amém? Que vocês valorizem, que vocês reflitam. Por isso que o Senhor diz: fazei em memória, recordai, lembrai do sacrifício na cruz. Amém? Amém. Sempre desse sacrifício. A palavra do Senhor diz: o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Passamos todos. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Santo e poderoso Deus, Senhor, nós queremos te louvar. Este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim.
momento que na igreja primitiva era usado o vinho mesmo, e que a igreja moderna ela inseriu o suco, né? Mas numa representatividade simbólica, né? Porque o vinho é produto da uva esmagada. E é isso que aconteceu. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi ferido, machucado, moído pelos nossos pecados. E aí, o sangue do Cordeiro de Deus, como disse João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E nisso, nós somos limpos e sarados no sangue de Jesus. Amém? Nenhuma condenação há, diz o apóstolo Paulo, para aqueles que estão